Bom dia, que a paz de Cristo esteja com você e com toda a sua família. Olha só, finalmente chegamos à Semana Santa, Domingo de Ramos. Hoje aclamamos Jesus Cristo como o Rei do Universo, o Rei da família, Rei do povo de Deus, né? Nós podemos aclamá-lo. O Senhor é Rei, o Senhor é o nosso pastor. Olha só, que maravilha, nesta manhã deste domingo, que estamos aqui com você no programa Cristo Mais, para refletirmos sobre o dia de hoje. Hoje eu não trouxe nenhum convidado, apenas você, o nosso convidado sempre especial, né? Estamos aqui porque a razão é esse encontro com a sua família, com sua casa, com seu coração, sobretudo neste momento que nós estamos vivendo. Já se passou, então, a Quaresma, esse tempo, né, de 40 dias de preparação. Agora é o momento, então, de nós celebrarmos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vejam que a liturgia de hoje, a celebração, ela é rica em sinais. Normalmente deveria haver a bênção dos ramos, depois seguida de uma procissão. Essa procissão, ela normalmente é próxima à paróquia, à matriz, para que o povo, então, participe daquele momento, né? Muitos jovens preparam toda a liturgia, até no interior, né? Providenciam um burrinho para depois alguém representando Jesus Cristo vai em cima, e assim a dinâmica litúrgica de cada lugar, de cada local. E na capital, naturalmente, isso a gente pouco ou quase nada vê, né? Basta uma procissão próximo à igreja, depois da bênção dos ramos, todos seguem até a paróquia para fazer então a celebração, onde haverá a narração da paixão e morte de Jesus, durante a liturgia da palavra. Mas aqui nós queremos ajudar a gente a entender alguns sinais importantes. Primeiro, que o lugar é Jerusalém. O lugar onde haverá a sua condenação. Que deveria ser Jerusalém, a cidade santa de Deus, que foi preparada por Deus, escolhida por Deus para reunir o seu povo. Agora, é até interessante, né? O povo que se volta contra o seu próprio Deus, contra o seu próprio Senhor. Não foi suficiente a profecia, a palavra dos profetas, não foi suficiente para que o povo pudessem reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. A condenação de Jesus, ela é basicamente religiosa. Não é uma condenação política, podemos dizer assim. Ela é, de modo assim central, uma condenação religiosa. Porque a religião naquele tempo, ela tinha o poder também de comandar a vida do povo. Ali está, portanto, o tribunal. E é interessante a gente perceber que o próprio Jesus Cristo
vai ser apresentado como um herege. Vai ser apresentado como alguém que se colocou contra a própria religião. Por quê? Porque ele anunciou a paz, porque ele fez todos os milagres, onde ele realizou todas as suas boas obras, onde ele anunciou o reino de Deus, onde Jesus depois vai dizer que é filho de Deus, que é filho do Pai. E vai criar uma relação profunda entre o Pai e o seu povo. Então aqui está, basicamente, a condenação de Jesus. A forma como o povo, as autoridades, digamos assim, religiosas do seu tempo, que eram os sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, todos eles se reuniram para condenar Jesus. Para condenar. E esta condenação é fruto, é fruto da cegueira, é fruto da própria maldade que está dentro do coração das pessoas. Jesus vai, basicamente, contra toda a estrutura religiosa daquele tempo, vai contra a estrutura daquele povo, porque não é isso que Jesus quer, que a religião se torne uma prática legalista, apenas apegada nas suas estruturas. Jesus deseja, sobretudo, que a igreja, que vai nascer do seu coração, que jorra sangue e água, como disse São Crisóstomo, do coração de Cristo nasceu a igreja. A igreja que é o sacramento do Pai, que é o sacramento do amor. E ele não quer que a igreja seja apenas uma instituição, é uma instituição enquanto ela existe, está presente no mundo, mas, no entanto, ela é muito mais do que uma instituição. Ela deve ser a presença real de Cristo entre nós. A presença real. Por isso que Jesus foi condenado. Porque ele não admitia aquelas estruturas daquele seu tempo, onde transformaram o templo de Jerusalém, onde transformaram tudo aquilo numa casa que deveria ser de oração, de encontro, para a celebração da Páscoa, para a celebração religiosa. Era um lugar de comércio. Um lugar de comércio. Então, tiraram toda, O homem é capaz de destruir aquilo que Deus construiu. Como transformou o paraíso no lugar da desigualdade. E transformaram Jerusalém, que deveria ser a cidade santa, no lugar de corrupção. Transformaram aquela cidade. Por isso Jesus ficou indignado. Eu vou destruir esse templo e reconstruirei em 3 dias. Claro que aos olhos humanos aquilo causou até piada, motivo de gargalhada. Mas como? Foram necessários 46 anos para construir esse templo, como muitas vezes as nossas igrejas, nossas paróquias, levamos tempo para construir, Levamos tempo. E como tu vais destruir em 3 dias, reconstruir tudo de novo? Logicamente que Jesus não estava falando das pedras sobre pedras. Jesus estava falando do seu corpo, desse momento que agora a Semana Santa abre o início para a celebração
da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Jesus estava falando do mistério pascal, do tríduo pascal que nós vamos celebrar a partir de quinta-feira, com a instituição da Eucaristia, na quinta-feira, na sexta-feira, a paixão do Senhor, a celebração da morte e no sábado, a vigília pascal. É o tríduo pascal. É o momento mais importante da nossa vida cristã. Olha só quanto é fundamental isso para nós. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco do significado dos ramos, né? Porque Jesus utilizou um burro, né? Porque Jesus, então, porque Cirineu, porque Barrabás, as escolhas, né? Essas coisas que são muito importantes para a gente entender, tá? Para que a celebração da Páscoa, esse momento que nós estamos vivenciando em lockdown, acompanhando em casa, né? Mas possamos também celebrar na nossa casa a presença do Cristo, Rei do Universo. Tá bom? Mas nós vamos para o intervalo, mas antes vamos chamar aqui o nossos apoiadores, o nosso programa, a ESAMais, a faculdade que realiza o seu sonho. Nossa vida é feita de escolhas. Elas definem nossos futuros, nossas carreiras. Você é o que você escolhe. Vestibular ESAMAS 2021. Você preparado, capacitado para o futuro. Vestibular tradicional ESAMAS. Inscrições pelo site esamas.com.br. A Reina Parma é a farmácia que você encontra no seu caminho. E lá você encontrará todas as suas medicações e ainda muito mais outras coisas necessárias para a sua vida pessoal. A Reina Parma está logo ao seu alcance. A Clínica Foco, Dr. Fernando Dias, olha só, ele cuida bem dos seus olhos. Olha o que a clínica lhe proporciona. A Foco é uma clínica de oftalmologia avançada, especializada no diagnóstico e tratamento de glaucoma. Aqui você faz consultas, exames e tratamentos com o especialista Dr. Fernando Dias. Seus olhos merecem um cuidado especial. Avenida Governador Zé Moché, 937, sala 301, Edifício Real. Telefone para contato 4101-8181. A LiveSum é a solução em energia solar. Ela pode ser instalada na sua casa, no seu comércio, na sua empresa, na sua paróquia, na sua comunidade. E certamente, olha só, tem vantagens, 95% de redução na sua conta de energia. Imagine. Para contato, telefone 981-292873. E a Laboótica é o laboratório de primeiro mundo aqui em Belém. Olá, amigos e amigas, em especial do nosso segmento óptico. A Laboótica, ela se preparou, se qualificou com equipamentos, tecnologia hoje que se oferece no mundo, a Laboótica tem aqui em Belém e no estado do Pará. Oferecer qualidade de visão. Fazemos a nossa parte para dar uma acuidade visual para o nosso paciente, para o nosso povo em geral. E é isso que a gente vem fazendo, esse é importante, respeitando os profissionais, os nossos médicos, os nossos óticos, pessoas que vêm fazendo esse mercado e se qualificando para que ele se torne bem melhor. Labo Indústria Ótica. Parque das Palmeiras é onde você deve fazer o sepultamento do seu ente querido. Com certeza é um repouso em paz. Olha o que ela lhe proporciona. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax
possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. A FAEPA é a Federação da Agricultura e da Agropecuária. Ela desenvolve a economia não só no Pará, mas como em todo o Brasil, e gera tantos empregos. A FAEPA, ela está sempre aqui conosco. Nós vamos para o intervalo, mas é só um tempinho, voltamos já já. Muito bem, hoje, domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém, ele foi aclamado, sobretudo pelos jovens. Inclusive, domingo de Ramos é o domingo dedicado à juventude, porque foram os jovens que aclamaram Jesus, Hosana ao filho de Davi. Os ramos representavam naquele tempo, né, uma forma de louvar a entrada triunfal de um rei que chegava. Então o povo ia para a rua com os seus ramos, como hoje a gente utiliza bandeiras, né? Quando se vai numa rua, numa manifestação, cada um levando a sua bandeira, mas os ramos representam o vigor da esperança, né? Normalmente, os ramos são folhas naturais, onde mostram o verde da esperança, certo? E que depois nós, quando os ramos são feita a celebração, feita a bênção dos ramos, certo? Hoje vamos fazer de modo virtual, como já muitas paróquias irão fazer agora nesta manhã, e eu vou fazer a celebração eucarística às 17 horas, e vamos também abençoar os ramos, para que você acompanhe, para que você participe conosco. Mas os ramos, depois você deve levar para casa, né? Não como um amuleto, tá? Para espantar maus espíritos, outra coisa qualquer. Não é um amuleto que você coloca na porta da sua casa, mas os ramos é para lembrar que Jesus sempre será bem-vindo na nossa casa como Rei e Senhor. Olha aqui a importância dos ramos, de a gente levar os ramos para a nossa casa, para que a nossa casa seja sempre aberta ao Rei do Universo, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, porque na sua chegada sempre nós teremos os ramos em nossas mãos para dizer: Senhor, fica conosco. Olha só, essa alegria imensa, certo? Então não é para usá-la como um amuleto, mas como sinal da presença, da nossa acolhida sempre de Jesus na nossa casa, né? Para dizer que Jesus é o Rei da nossa casa, é Ele que conduz, é Ele que abençoa, certo? Então esses ramos, mesmo que vão secar, até porque eu sempre na paróquia, eu peço, quando se aproxima a quarta-feira de cinzas, no ano seguinte, eu sempre peço à comunidade que traga de volta os ramos, porque são esses ramos que serão queimados, transformados em cinzas, e que na quarta-feira de cinzas elas serão distribuídas para toda a comunidade. Olha só, é uma coisa assim impressionante, bonita, é um sinal vivo, né, de que a gente viveu um ano comprometido, onde Cristo não foi só no domingo de Ramos que fomos aclamá-lo como Rei e Senhor, mas durante toda a nossa vida. E quando nós voltamos com os ramos secos, representa a nossa humanidade, né? Representa o que nós somos. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Mas não que voltaremos ao pó para ser jogado fora,
como muitos descartam quando é feita a cremação dos nossos entes queridos, levam para jogar no ar, levam para jogar na praia. Não é para ser jogado, para ser descartado. Não, é para aguardar a vinda e a ressurreição do Senhor. Então, a liturgia, ela nos apresenta essa riqueza profunda. Tá? Um outro sinal, quando Jesus entra em Jerusalém, ele é montado num burrinho. Por que o burrinho? Porque normalmente os reis vêm de cavalo branco, né? Aquele cavalo que manifesta, né, a sua exuberância, a sua beleza, certo? Aqui ele vem num burrinho, que é um animal, podemos dizer, da simplicidade. Mas é uma simplicidade que tem uma força muito grande. E ao mesmo tempo a inteligência. Inteligência sim. Por quê? Porque o cavalo, ele sempre é muito afoito, né? Você não vê um filme, por exemplo, de guerra ou de faroeste, sendo utilizado burrinhos, né? Pelos artistas, pelos bandidos, né? Você só vê cavalos enormes, bonitos, galopantes. Mas, no entanto, o cavalo é afoito. Ele, se você precisa entrar no rio, ele entra, ele não percebe os perigos, os riscos que tem na sua frente. Enquanto que o burrinho, tá? Ele percebe. Quando ele percebe que há algum risco, alguma ameaça para ele empaca. Não vai mesmo adiante. Os grandes desbravadores, né, das montanhas, das matas, das florestas, não usavam cavalos, usavam burrinhos. Tá? Porque o burrinho dava segurança, não só para ele, como animal, porque ele tem a percepção das ameaças que se aproxima, como ele também preserva a vida de quem está acima dele. Então, aqui está a força, né, da simplicidade. Jesus não entra de uma forma triunfal para mostrar a sua grandeza, tudo mais, não. Ele mostra a sua simplicidade. E é esta simplicidade que vai conduzir a entrada de Jesus em Jerusalém. É esta simplicidade que nós precisamos também introduzir na nossa vida. Não é a força, tá? É digamos assim, o sensacionalismo, não. É a simplicidade. Os ramos, o burrinho, tudo está em comum, né? Acordo diante do que Jesus representa para todos nós, esta simplicidade. E depois iam colocando os seus mantos vermelhos para que ele passasse, né? Como os grandes reis, ele é conhecido, mas o seu trono não será um trono de ouro, um trono né, como muitos reis se assentam e não querem sair de lá, porque é o poder, é a ganância. O trono de Jesus é a cruz. É a cruz. Esse é o trono de Jesus. Na cruz representa o poder sobre todo o mal. Se ali eram levantadas as pessoas que representavam o mal, a ameaça para a comunidade, como os ladrões assaltantes, tanto que Jesus é colocado diante de 2 ladrões e assaltantes, certo? Mas, no entanto, é ali que Jesus vai vencer o mal. É o poder da graça de Deus. É o poder sobre a morte. É o poder sobre
a própria derrota do homem, porque Jesus vai vencer a morte. É o último inimigo a ser vencido. E quando Jesus é sepultado e ressuscita, está, portanto, realizada todo o mistério da Páscoa. Então vejam, meus irmãos, esses ricos sinais que a gente tem que olhar, perceber, tá? Para que a gente possa, então, nos inserir, não olhar a celebração apenas como uma repetição, que todos os anos é a mesma coisa, ou só muda os personagens, só muda alguém aqui, o padre, né, porque foi transferido, veio outro, né, porque agora é outro diácono que vai proclamar, porque são outros jovens. Não é um espetáculo. É o momento de cada um viver a sua Páscoa. Os ramos representam o amor que nós aclamamos a Deus. Então, se nós não aclamamos a Deus com os ramos, que são, digamos assim, a expressão do amor profundo, tá? Não há Semana Santa, não há Páscoa. Esse é o verdadeiro significado. Tá? E durante a Semana Santa, certo? Nós vamos aqui refletir sobre as nossas escolhas. Por exemplo, Barrabás. Né? No momento da condenação, o povo preferiu Barrabás, que continua ainda hoje preferindo a Barrabás do que a Jesus Cristo. Barrabás representa toda a desigualdade. Representa a morte, o sofrimento, né? Porque quem faz a sua opção por Barrabás, o seu sofrimento não para, certo? Mas nós vamos ter a oportunidade de falar sobre a pessoa de Barrabás, Cirineu, que foi pego, né, para ajudar Jesus a carregar a cruz. Nós vamos refletir isso de uma forma que cada momento seja entendido diante desses ricos sinais que São João mostra para nós na narrativa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente encerra hoje o nosso programa, né? Desejando que todos nós aclamemos ao Senhor Jesus, sempre como nosso Rei e Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mas antes de dar a bênção final, vamos chamar aqui os nossos patrocinadores, a Examais, a faculdade que realiza o seu sonho. Nossa vida é feita de escolhas. Elas definem nossos futuros, nossas carreiras. Você é o que você escolhe. Vestibular Examas 2021. Você preparado, capacitado para o futuro. Vestibular Tradicional Examas. Inscrições pelo site examas.com.br. A Reina Parma é a farmácia que você encontra no seu caminho, e lá você encontrará todas as suas medicações e ainda muito mais outras coisas necessárias para a sua vida pessoal. A Reina Parma está logo ao seu alcance. A Clínica Foco, Dr. Fernando Dias, olha só, ele cuida bem dos seus olhos. Olha o que a clínica lhe proporciona. A Foco é uma clínica de oftalmologia avançada, especializada no diagnóstico e tratamento de glaucoma. Aqui você faz consultas, exames e tratamentos com o especialista Dr. Fernando Dias. Seus olhos merecem um cuidado especial. Avenida Governador Zé Moché, 937, sala 301, Edifício Real. Telefone para contato 4101-8181.
a LiveSum. A LiveSum é a solução em energia solar. Ela pode ser instalada na sua casa, no seu comércio, na sua empresa, na sua paróquia, na sua comunidade. E certamente, olha só, tem vantagens: 95% de redução na sua conta de energia. Imagine. Para contato, telefone 981-292873. E a Laboótica é o laboratório de primeiro mundo aqui em Belém. Olá, amigos e amigas, em especial do nosso segmento óptico. A Laboótica, ela se preparou, se qualificou com equipamentos, tecnologia hoje que se oferece no mundo, a Laboótica tem aqui em Belém e no estado do Pará. Oferecer qualidade de visão. Fazemos a nossa parte para dar uma acuidade visual para o nosso paciente, para o nosso povo em geral. E é isso que a gente vem fazendo, esse é importante, respeitando os profissionais, os nossos médicos, os nossos óticos, pessoas que vêm fazendo esse mercado e se qualificando para que ele se torne bem melhor. Labo Indústria Ótica. Parque das Palmeiras é onde você deve fazer o sepultamento do seu ente querido. Com certeza é um repouso em paz. Olha o que ela lhe proporciona. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. A FAEPA é a Federação da Agricultura e da Agropecuária. Ela desenvolve a economia não só no Pará, mas como em todo o Brasil, e gera tantos empregos. A FAEPA, ela está sempre aqui conosco. Portanto, queremos agradecer a sua audiência, a sua presença. Desejamos desejar uma santa semana e estaremos aqui com você no próximo domingo para celebrar a Páscoa, a ressurreição do Senhor. E hoje à tarde, às 17 horas, lembrando, a Santa Missa aqui pelo canal Cristo Mais, pelo YouTube. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, até domingo. Tchau, tchau.